Oi pessoal, tudo bem? No nosso terceiro experimento do Lab de Eletrônica Aplicada, nós vamos começar a projetar um tipo de circuito muito usado em engenharia, o amplificador. Para isso, vamos usar outro dispositivo semicondutor. A gente já viu o diodo, agora a gente vai ver o transistor de efeito de campo, ou MOSFET. Então, primeiro a gente vai ver um pouco sobre o comportamento do MOSFET. E depois eu vou conversar com vocês sobre como usar o MOSFET para construir um preamplificador. Então a gente vai ver a questão do projeto do preamplificador. Então vamos lá, vamos começar falando sobre o MOSFET em si. Então o que é um transistor? Transistor nada mais é do que uma fonte de corrente que é controlada por tensão. Vamos tentar entender isso de um jeito um pouquinho diferente. Talvez ajude, na minha opinião, facilita a compreensão. Depois vocês me falam se eu estou certo ou não. Vamos pensar em água. A gente sabe que água tem uma certa massa, tem um peso, exerce pressão e tem um fluxo. Então a gente vai fazer uma analogia entre um circuito elétrico e um circuito hidráulico. Então imagina que em vez de corrente, a gente tem fluxo d'água. A gente tem água passando por um cano. E em vez de tensão elétrica, a gente tem a pressão da água. Então, o transistor funciona como uma válvula que controla o fluxo de água como se ela fosse uma torneira, certo? Só que em vez de eu ficar girando a torneira com a mão, eu estou controlando quanto que vai passar de água com pressão exercida por água também. Eu sei, parece louco. Vamos ver um exemplinho disso. Vamos pensar numa caixa d'água. Então essa caixa d'água está vazia, ou quase vazia, e aí a gente tem um tubo saindo da caixa d'água que leva a água sob pressão e até uma válvula. E essa válvula, notem, ela é controlada pela pressão exercida pela água. Se eu tenho pouca pressão, a válvula está aqui, está aberta e ela deixa a água passar. Essa água vem e enche a caixa. Então o que eu tenho aqui? Um tipo de um ladrão. Se eu agora deixei a água entrar, a caixa d'água ficou cheia, vocês concordam que a pressão que vai ser exercida agora nesse tubo, que a água vai exercer nesse tubo é maior? Ela vai ser tão maior que a força que ela vai fazer nessa válvula vai fechar a válvula. E com isso controlar a tensão. Então no transistor é exatamente a mesma coisa. A tensão que eu tenho aqui entre o G e o S, ela controla a corrente que vai passar do D para o S. Como que se dá essa relação? Como que eu determino a corrente dada a tensão? É isso que é a curva característica do meu transistor. Eu tenho curvas que me mostram como que a corrente se comporta para um dado VGS e para um dado VDS, ok? Então, a primeira atividade que a gente vai fazer no laboratório vai ser justamente caracterizar essas curvas para um dispositivo MOSFET. E no próximo vídeo eu vou falar então um pouco mais sobre como a gente caracteriza a curva característica do transistor, ok? Vamos lá.